Vamos inicialmente situar a voltametria na classificação simplificada das técnicas eletroanalíticas. Trata-se de uma técnica que está no ramo daquelas em que os processos que ocorrem na interface eletrodo-solução são relevantes. E, diferentemente da potenciometria, onde não tínhamos passagem de corrente pela célula, agora teremos sim passagem de corrente pela célula, só que ela será muito baixa. Muito pouco material será oxidado ou reduzido no eletrodo por ter ele uma área muito pequena. Então a voltametria é uma técnica que envolve processos faradaicos de eletrodo, porém numa área muito pequena comparado ao volume da solução. E dessa forma temos a condição de observar os processos de eletrodo sem interferir significativamente na composição da solução. Na técnica da voltametria, aplica-se uma rampa de potencial linear entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. Essa variação de potencial em função do tempo, ela é acompanhada do monitoramento da corrente que passa pela célula. E o que se observa, como se vê nessa animação, é que numa certa faixa de potencial não há corrente significativa, mas a partir de um certo valor inicia-se a subida da corrente que poderá alcançar um certo patamar ou até decair um pouco à medida que o potencial avança. Esse aparecimento de corrente se deve à ocorrência de um processo de oxidação ou então de redução na interface entre o eletrodo de trabalho e a solução. Trata-se de um processo localizado, muito próximo à superfície e que é observado sobre um eletrodo de trabalho de área pequena. No centro da figura, vemos uma célula voltamétrica típica, que tem então um volume interno variando entre 5 e 20 mililitros, tipicamente, um eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência similar aos já utilizados na potenciometria, pode ser prata, cloreto de prata, e um eletrodo auxiliar, que nada mais é que um bastãozinho de grafite ou de platina, onde se tem também processos de eletrodo, mas que são irrelevantes para a interpretação das curvas, vez que ele serve apenas para possibilitar a passagem de corrente entre o eletrodo de trabalho e esse eletrodo auxiliar, enquanto que o potencial é medido entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. Na ampliação da foto superior, vocês observam que o eletrodo de trabalho pode ser tão pequeno quanto uma minúscula gota de mercúrio suspensa por um tubo capilar que faz o contato elétrico. Esse tubo capilar cheio de mercúrio faz o contato elétrico. O equipamento utilizado para praticar a voltametria ou a polarigrafia, portanto, é capaz de gerar uma rampa linear, que pode ser ascendente ou descendente, ou no caso da voltametria cíclica, pode até ser uma rampa triangular, em que temos primeiro um ramo ascendente, depois um ramo descendente, e, simultaneamente, medir a corrente que flui pela célula. No caso da tensão aplicada ou do potencial aplicado versus tempo, nós não temos uma resposta diretamente proporcional em termos de corrente, como vocês podem ver na figura. Observa-se uma região em que nada acontece, seguido de outra em que há um rápido incremento na corrente, seguido de uma terceira região em que a corrente se mantém constante ou até decai, como veremos mais à frente. Trata-se então de uma curva que tem um formato sigmoidal. E a interpretação desse tipo de curva é que nos dá informações quantitativas, qualitativas e até cinéticas sobre as espécies que estão sendo ou oxidadas ou reduzidas.
e por estar envolvida em processo de oxidorredução, são chamadas de eletroativas. Então, nós nos dedicamos aqui a estudar espécies eletroativas. Wojciechowski, que por volta de 1922 observou que o eletrodo de mercúrio, especialmente na forma do eletrodo gotejante de mercúrio, sigla em inglês DME, é conveniente para investigar o processo de eletrodo e as mudanças que ocorrem na solução. Mediante a interpretação das curvas corrente potencial, se pode extrair informações qualitativas e quantitativas, além de cinéticas, como eu acabei de mencionar. Ele é, portanto, considerado o pai da polografia e, por extensão, da eletroanálise, e foi merecedor do Prêmio Nobel em 1959 por ter desenvolvido a polografia até o ponto em que se podia registrar curvas automáticas de um número muito grande de espécies, tendo assim, então, dado início aos métodos automáticos de análise química elementar. Temos várias perguntas a responder. Uma que vamos deixar um pouco mais para frente é por que a onda tem formato sigmoidal, parecido com o de uma curva de titulação potenciométrica. E a outra é onde está a informação qualitativa e onde está a informação quantitativa sobre a espécie eletroativa que está sendo investigada, que seria o analito. A informação quantitativa está na chamada corrente de difusão, que é a diferença entre a corrente no platô da onda e o prolongamento da corrente residual a partir da região em que não há processo de eletrodo. Enquanto que a posição da onda no eixo do potencial equivale à informação qualitativa. E essa informação é extraída na altura de metade da corrente de difusão. Então, quando se está na metade da altura da corrente de difusão, mede-se o correspondente potencial, e este é designado de potencial de meia onda. Wojciechowski observou que a corrente de difusão é diretamente proporcional à concentração da espécie eletroativa. Portanto, se registrarmos os polarogramas em várias concentrações conhecidas da espécie eletroativa e depois determinarmos os respectivos IDs, podemos construir uma curva de calibração de corrente de difusão versus concentração e utilizá-la diretamente para determinações analíticas quantitativas. Aqui temos um polarograma clássico de uma solução diluída de íons cádmio, tipicamente 1 milimolar, em um eletrólito, que pode ser KNO3, 0,1 mol por litro, sendo polarografado na região de 0 a menos 1,2 volts contra eletrodo de calomelano saturado. Como vocês percebem, existe um potencial de meia onda bem definido, onde nós temos metade da altura do ID, existe uma corrente limite, que corresponde à redução do cádmio recebendo 2 elétrons ao amálgama, e observamos também esse serrilhado ao longo da corrente de difusão. Qual seria a origem desse serrilhado? Vemos ainda também que, num potencial mais negativo, em meio ácido, nós temos a redução do próprio íon H+, a hidrogênio, algo que no eletrodo de platina ocorreria muito mais cedo, muito antes, próximo de 0 volts versus eletrodo de hidrogênio, e que aqui fica bem retardado, abrindo espaço para a investigação de outras espécies, como nesse exemplo aqui, o cádmio. Vamos então tentar entender a origem do serrilhado. Esse serrilhado da onda polarográfica é característico da mudança de área do eletrodo em função do tempo.
a cada 3, 4 segundos, uma nova gota de mercúrio se forma na extremidade do capilar e a anterior é destacada. Ela cai e perde o contato com a coluna capilar que faz o contato elétrico com o aparelho que aplica a diferença de potencial. Então aqui vocês têm uma animação em que vocês observam que quando a gota está com área zero, a corrente é praticamente nula. À medida que a área da gota cresce, a corrente também sobe. E quando ela tem um peso tão grande que já não é mais sustentada pela coluna capilar e pela tensão interfacial, aí há a queda da gota e o processo se repete. Então, isso aqui só se observa nos polarogramas clássicos, que nos modernos o serrilhado já é removido eletronicamente, pegando só o sinal no final da vida da gota. Ocorre também que essa é a distinção entre a polarografia e a voltametria. Gravem bem, na voltametria, a curva completa, o voltamograma completo é obtido em cima de uma única gota estacionária de mercúrio ou em cima de um microeletrodo feito de outro metal nobre ou de alguma forma de grafite. Só se tem polarografia da maneira como Erovsky inventou, quando ao longo de uma curva vocês têm um grande número de renovações de gota para definir o polarograma. Visto que o eletrodo de mercúrio gotejante ou de gota estacionária é insuperável para estudar processos de redução em potenciais negativos frente ao eletrodo de calomelanos ou de prata cloreto de prata, muitos metais então passam por processo de redução nessa região. E com isso, normalmente se registra as curvas em livros com a corrente limite voltada para cima no papel. Então, o gráfico sai da parte de baixo e sobe. Mas nem sempre se coloca o sinal menos, porque corrente de redução, como vocês já viram na aula passada, é uma corrente negativa. Corrente catódica tem sinal menos, pela atual convenção da IUPAC. Todavia, muitos desses artigos e desses materiais são antigos, quando ainda não se adotava essa convenção, e ainda hoje alguns autores norte-americanos, mesmo importantes como Alan Bard, continuam adotando a convenção inversa, ou seja, processos catódicos continuam a receber o sinal positivo. Aqui nós vamos recomendar sempre o uso de sinal negativo para processos de redução no eletrodo, seja na voltametria, seja na polarografia. Porém, em algumas figuras, em algumas equações, não se utilizará ainda essa convenção ao longo mesmo desta aula. Na legenda daquele polarograma clássico de redução do cádmio no eletrodo gotejante de mercúrio, constava que a solução havia sido borbulhada com nitrogênio. Por que borbulhar a solução com nitrogênio? Para eliminar o oxigênio dissolvido. As soluções expostas ao ar têm uma quantidade significativa de oxigênio dissolvido. Isso diminui com o aumento da temperatura, mas é bastante significativo. E ocorre que no eletrodo de mercúrio, o oxigênio dissolvido pode ser reduzido, formando duas ondas bem definidas, como as que aparecem nessa figura, obtidas com o eletrodo gotejante, por isso o serrilhado. Primeiramente, o oxigênio é reduzido numa onda que sobe relativamente rápido, e se aproxima do que se chama reversibilidade, do que nós vamos falar mais à frente, formando peróxido de hidrogênio e OH-, ou seja, o pH do meio sobe um pouquinho, rente ao eletrodo. E numa segunda etapa, esta sim mais alongada, ou seja, menos reversível, nos critérios que também valem para a equação de Nernst, em que o peróxido de hidrogênio, recebendo mais 2 elétrons, é reduzido
a OH-, e essas duas ondas interferem na observação das ondas de outras espécies de interesse, especialmente de cátions metálicos. Se por um lado isso é uma interferência que pode ser eliminada mediante a adição de borbulhamento de nitrogênio na célula durante alguns minutos, tipicamente 5 a 10 minutos, esta onda pode ser aproveitada também quando se quer fazer a determinação do oxigênio, ou seja, quando se deseja determinar oxigênio em qualquer solução, pode-se calibrar e, por meio de polarografia ou voltametria ou amperometria, determinar essa concentração. Isso acabou sendo extremamente útil nos tempos em que não havia outra maneira de medir oxigênio dissolvido em sangue. Nós veremos isso mais à frente, retomaremos esse assunto. Do lado direito aqui nós vemos também na legenda que além de borbulhar nitrogênio, também se usou eletrólito, KNO3 mol por litro, e nós vamos ter que entender por quê. E além disso se adicionou um tensoativo neutro, que é o Triton X100, que evita turbulências na superfície da gota de mercúrio, quando ela se forma, que poderiam ocasionar o que se chama de máximos polarográficos. Anomalias no polarograma, ao invés de o contorno superior dele ficar liso e uniforme, de vez em quando pode aparecer algum pico. E isso, umas gotinhas de Triton X100 resolvem completamente. É por causa da interferência do oxigênio que nas células polarográficas e voltamétricas, sempre que se deseja trabalhar em potenciais negativos, há necessidade de borbulhar nitrogênio. E essa que aqui está desenhada tem recursos para tanto. Vejam do lado esquerdo que há duas entradas de nitrogênio, pode ser argônio também, se estiver disponível no laboratório, qualquer gás inerte. Vejam que um dos tubos vai ao fundo da célula e é utilizado para desgaseificar o eletrólito com a amostra antes de iniciar o registro do voltamograma, enquanto que o outro está acima do nível da solução para manter uma atmosfera de nitrogênio com a solução embaixo em repouso durante o registro da curva. Do outro lado existe um orifício de saída do nitrogênio. Por precaução se costuma colocar uma mangueira longa na saída ou até um frasquinho com água para borbulhar nesse frasquinho de modo a não haver retorno de ar para dentro da célula. Observem também que além do eletrodo de trabalho que nós já vimos, que pode ser gota de mercúrio ou pode ser um metal ou uma forma alotrópica de carbono, nós temos aqui o eletrodo de referência, já mencionado também anteriormente, e um eletrodo auxiliar. Só que aqui também temos representado na forma de um bloco um outro dispositivo que se chama potenciostato. É o potenciostato que, sob comando do computador, aplica a rampa de potencial no intervalo que for determinado pelo usuário e com a velocidade que for estabelecida. Ele vai controlar isso medindo o potencial entre o eletrodo de referência R e o eletrodo de trabalho T, enquanto registra a corrente que flui entre o eletrodo auxiliar e o de trabalho pelo circuito externo e também dentro da solução pelo eletrólito. A corrente só pode ser transportada por migração dentro da célula eletrolítica, enquanto que os processos ocorrem na superfície do eletrodo de trabalho e também do eletrodo auxiliar, sendo que estes não têm interesse prático. Mas a cada oxidação no eletrodo de trabalho tem que haver uma redução no eletrodo auxiliar, senão não é possível fazer a transferência dos elétrons e vice-versa. Quando de um lado tem redução, do outro tem oxidação. Os aparelhos modernos também permitem remover as oscilações caso seja usado o eletrodo gotejante de mercúrio. Gotejante é o único que serve
para gerar as curvas chamadas polarográficas. Mas ela não precisa mais ter o serrilhado quando se utiliza um equipamento moderno, se pega apenas a corrente limite dessas oscilações. Por outro lado também, sob controle do computador, este eletrodo gotejante ele pode ser pausado, pode-se gerar uma gota e deixá-la pendente, de modo a ter um eletrodo de área constante, quanto tempo se desejar, e ao final de um experimento basta trocar a gota por uma nova e se terá então uma área perfeitamente lisa, homogênea, livre de contaminantes a cada experimento. Para as nossas avaliações, será suficiente se vocês entenderem qual é a função do potenciostato. Mas nesse desenho aqui, nós temos também representados os componentes essenciais no interior do potenciostato. Existe de um lado um amplificador operacional que obriga o eletrodo de trabalho a passar a corrente necessária pela célula para que entre o eletrodo de referência e o de trabalho se estabeleça a diferença de potencial programada. E do outro lado, existe um amplificador de corrente que tem, então, um amplificador operacional configurado como seguidor de corrente. O potencial na saída desse amplificador será diretamente proporcional à corrente que flui pelo eletrodo de trabalho. Então, esses dois componentes analógicos são típicos dos amplificadores utilizados para constituir um potenciostato. Há outros componentes num potenciostato, mas não tão essenciais. E, a partir desses dois, de um lado pode-se colocar um conversor digital analógico, ou seja, ele é capaz de converter números gerados no computador, digamos uma tabela Excel em que uma coluna é tempo e a outra é potencial, e aplicar essa rampa na célula, enquanto que, do outro lado, a corrente já convertida em potencial e amplificada, a corrente de microamperes, pode ser amplificada até apresentar magnitudes da ordem de alguns volts, esse sinal ele também é convertido num número, com auxílio de um conversor analógico digital. E esse número é o ambiente, tem o formato próprio para ser manuseado depois digitalmente no computador, e de lá se pode então determinar as concentrações, o potencial de meia onda, fazer a curva de calibração já no mundo digital. Agora que já vimos e entendemos o funcionamento da célula para voltametria, fica mais fácil nós nos localizarmos nessa tabela que já foi apresentada na aula passada, quanto à corrente da célula e o tamanho dos eletrodos e a extensão dos processos de eletrodo. Então, avançamos potenciometria, condutometria, onde não tínhamos consumo de analito e tínhamos eletrodos de área relativamente pequena, mas da magnitude de 1 centímetro quadrado ou um pouco menos. Chegamos na voltametria, polarografia e amperometria, com correntes agora significativas, da ordem de microamperes tipicamente, podendo chegar a 100 microamperes e descer também a picoamperes. E eletrodos de tamanho muito reduzido, em geral milímetros quadrados ou até menos, e processos de eletrodo muito próximos só à interface do eletrodo, sem se propagar por toda a solução, quando se trabalha sem convecção. Ou seja, não haverá consumo significativo da espécie eletrativa, que é o analito, nesse tipo de célula. Dá para repetir as curvas várias vezes sem que se perceba uma diminuição da corrente de fusão por consumo de material. Claro que se vocês estiverem trabalhando numa célula que só tem alguns microlitros, então poderá vir a ser significativo o consumo, representar alguns porcentos. Mas numa célula convencional que tem vários mililitros de solução, o consumo é desprezível. Vejam que depois ainda há uma outra linha
da coulometria e da eletrogravimetria, onde já temos o consumo completo de pelo menos uma espécie presente, que normalmente é o analito, e nesse caso nós temos exaustão, não temos mais a espécie presente, ela foi convertida numa outra, sob forma oxidada ou reduzida, dependendo da escolha. E nesse caso também as correntes utilizadas são bem mais altas, de dezenas de miliamperes, podendo chegar até amperes. E também os eletrodos, nesse caso, são de área grande, porque se deseja eletrolizar rapidamente o material contido num volume relativamente pequeno de solução. Como vocês sabem, são 3 os processos de transporte de matéria que estão presentes numa célula eletroquímica como esta que nós acabamos de ver. Nós podemos ter o transporte por difusão, sempre que haja gradientes de concentração em alguma região, e esse gradiente se forma na interface eletrodo-solução, porque está havendo consumo de material e geração de produtos. A outra forma de transporte presente é a migração iônica, vez que, como a corrente agora não é nula, é baixa, mas não é desprezível, então existe transporte de íons pela solução, cátions andando num sentido e ânions no sentido inverso, para fazer o transporte de carga. E não se deseja que esse transporte seja feito pelo analito, como veremos em seguida. E a terceira forma de transporte é a convecção. Pode ser por agitação térmica ou pode ser por agitação mecânica. A convecção ela não é usada na polarografia e na voltametria tipicamente também não é usada, apesar de haver modalidades em que se recorre à convecção. Vamos então olhar com mais atenção a migração e como ela pode ser afastada. Para mostrar que a migração é indesejável, vamos olhar esse exemplo de íons cobre 2 em presença de um complexante forte, o cianeto. Se nós tivermos somente cobre 2 hidratado em solução, ele será transportado para o eletrodo por difusão, à medida que for consumido na superfície do eletrodo, e também por migração, vez que o eletrodo estará polarizado negativamente em relação ao eletrodo auxiliar, e com isso o cobre irá migrar em direção ao eletrodo, ao polo negativo, que será o próprio eletrodo de trabalho. Então, nesse caso, as duas correntes se somam. Se nós tivermos uma concentração desse cianeto tal que corresponde ao dobro da de íons de cobre, a espécie predominante em solução será o complexo com 2 cianetos, portanto sem carga, e que não será nem atraído nem repelido, não será incentivado a se aproximar do eletrodo por migração sob efeito do campo elétrico, ou seja, teremos apenas a difusão atuando. Já na presença de um excesso de cianeto, o cobre irá formar o complexo tetraciano cuprato 2-, uma espécie aniônica que será repelida pelo eletrodo. Então teremos uma corrente diferente ainda do que nos 2 casos anteriores. Será menor porque a difusão estará atuando no sentido de repor o cobre consumido rente ao eletrodo, enquanto que a migração irá repelir o cobre. E o resultado é que se mede só a diferença dessas duas correntes. Sendo que, para não termos que controlar a presença de espécies que possam modificar a carga do nosso analito, é preferível a gente adicionar um eletrólito de suporte que se incumba do transporte de carga por migração, deixando o analito livre para se
difundir em direção ao eletrodo sem influência significativa do campo elétrico. Essa figura com uma série de polarogramas mostra como é efetiva a adição de eletrólito. Essas curvas todas começam no mesmo potencial, elas só estão deslocadas para a direita uma a uma, para que não fiquem sobrepostas. Vejam que, à medida que se adiciona KCl, 10 na menos 4 mol por litro, 10 na menos 3 mol por litro, a onda diminui, porque a contribuição da migração vai sendo assumida pelo eletrólito e não mais pelos íons de chumbo 2. Então, entre não colocar eletrólito e colocar 10 na menos 4, 10 na menos 3, houve uma grande mudança. A adição de 10 na menos 2 de eletrólito já leva a onda para uma altura que depois se mantém. Colocar 10 na menos 1 mol por litro continua dando praticamente a mesma corrente de fusão. Ou seja, para 10 na menos 4 mol por litro de chumbo, basta 10 na menos 2 mol por litro de KCl para eliminar a migração. Outra forma de corrente indesejável na polografia e na voltametria é a corrente residual, que nunca pode ser eliminada completamente, vez que sempre há traços de alguma espécie eletroativa presente, seja por impurezas do eletrólito, que é usado em concentração significativa, seja por eliminação incompleta do oxigênio dissolvido mediante borbulhamento de nitrogênio, numa célula que não é completamente estanque. Além disso, também, à medida que o potencial muda, tem-se que carregar o capacitor formado pelos eletrodos, ou seja, nós temos uma corrente capacitiva, já que existe um dielétrico entre os dois eletrodos. Essa corrente também é possível eliminar eletronicamente, como veremos mais à frente. No caso do eletrodo gotejante de mercúrio, também existe a variação da área da gota, que também obriga a carregar a gota à medida que ela vai se expandindo, o que também não é desejável. Nesse caso, o que se faz é deixar de usar o eletrodo gotejante, usando um eletrodo de gota estática, como também ainda veremos mais à frente. Na ausência de convecção, com a migração sob controle por adição de excesso de um eletrólito inerte e com uma corrente residual baixa que pode ser descontada da corrente total, como se fosse uma linha base, nós temos possibilidade de alcançar a corrente de fusão quando o potencial aplicado, no caso da redução de um cátion metálico, é suficientemente negativo para que o processo eletroquímico seja quase que instantâneo. Cada íon do metal que alcança o eletrodo é reduzido prontamente, deixando uma concentração praticamente nula do íon metálico na interface. Nessa situação é que nós alcançamos a corrente puramente difusional, que é a que mais interessa para fins quantitativos, determinações quantitativas por polarografia ou também por voltametria. No caso da polarografia, a corrente de fusão se mantém constante com o potencial a partir dessa condição de velocidade eletroquímica rápida, enquanto que na voltametria, onde não há renovação frequente do eletrodo de trabalho, ocorre um lento decréscimo da corrente de fusão com o tempo. E nós precisamos de entender bem por que isso acontece numa técnica e não na outra. Aqui já tem também uma indicação de um recurso na internet que permite simular processos de difusão no eletrodo e
aplicar a diferentes condições ajuda a entender como esse processo se dá na superfície do eletrodo. Na escala de tempo da polarografia e da voltametria em condições normais, a camada de difusão é relativamente fina sobre o eletrodo na ausência de convecção. Isso porque, imaginemos no caso do gotejamento de um eletrodo de mercúrio, as gotas caem a cada 3, 4 ou 5 segundos. E se nós olharmos nessa tabela aqui à direita, nós vemos que a distância média de difusão dos íons ou das moléculas nessa escala de tempo é da ordem de 1/10 de milímetro. Então, para alguns segundos, a camada de difusão não avança em média mais do que 1/10 ou 2 de segundos. Vejam que para chegar a 1 milímetro, nós já precisamos de 237 segundos, quase 4 minutos. Isso porque o tempo aumenta com o quadrado da distância. Vejam a equação, T igual a x ao quadrado sobre 2D. O coeficiente de difusão entra no denominador e a distância entra ao quadrado no numerador. Então, nós temos experimentos na escala de minutos, numa voltametria muito lenta, talvez haja empobrecimento da solução até distâncias da ordem de 1 milímetro, mas tipicamente nós fazemos voltamogramas mais rápidos, então também fica nessa região aí de alguns décimos de milímetros em que há empobrecimento da solução devido ao fenômeno da difusão. Com a ajuda dessas simulações das figuras, vamos tentar entender então o aspecto do voltamograma observado na prática. Na figura abaixo, temos que, atingido o potencial suficiente para promover a redução da espécie eletroativa, a corrente passa a subir exponencialmente. Ela não consegue continuar indefinidamente nessa ascensão, porque num certo momento começa a faltar material na superfície do eletrodo, porque tudo que chega por difusão está sendo reduzido. Isso pode ser observado na figura à direita de cima, onde as partículas da forma oxidada que tocam o eletrodo são imediatamente reduzidas à espécie que aqui está representada em azul. E a reposição do material tem que se dar por difusão, ou seja, não é uma coisa rápida. Nós já vimos que a difusão é lenta. E da mesma maneira, as partículas azuis que se formaram, elas se afastam lentamente do eletrodo por difusão, mas novamente, a distância que elas se afastam do eletrodo no tempo de um voltamograma ou de um polarograma não é muito grande. Nós estamos falando aqui de décimos de milímetro, ou na escala da figura de baixo, centésimos de centímetro. Observem bem o perfil. Enquanto não se atingiu ainda o potencial de redução, a concentração no âmago da solução e na superfície é a mesma. Todavia, quando começa o processo eletroquímico, há um empobrecimento rente à solução, e assim que se chega próximo ao pico, a concentração na superfície do eletrônico praticamente é zero, ou seja, cada partícula oxidada que chega até lá é imediatamente reduzida e o produto formado passa então a acumular no eletrodo e difundir de volta para a solução, ou então se dissolver dentro do mercúrio, no caso de um eletrodo de gota de mercúrio, ou ainda se eletrodepositar na superfície ou se absorver na superfície, dependendo da espécie que a gente está estudando. Mas a situação mais simples é de a espécie também ser solúvel e difundir de volta para a solução. Então não é difícil entender porque depois do pico o voltamograma começa a cair,
visto que há esse empobrecimento que avança progressivamente para o interior da solução. Todavia, quando se tem o eletrodo de mercúrio, nós vamos ver mais exemplos, há uma renovação da gota que também provoca uma pequena convecção local, que então volta a uniformizar a concentração no entorno da nova gota, e é como se o processo reiniciasse na condição inicial. Aqui nós estamos considerando um eletrodo de área constante, ou seja, ou uma gota pendente de mercúrio, ou um eletrodo sólido de área constante. O que acontece quando nós passamos para um potencial em que o processo eletroquímico é rápido e o controle é por transporte de material exclusivamente por difusão. Nós, em pouco tempo, temos na superfície do eletrodo uma concentração nula do analito e um fluxo de analito que se atenua com o tempo, vez que o material tem que chegar de distâncias cada vez maiores. E com isso também se forma um gradiente de concentração que vai se expandindo para dentro da solução, como aqui está muito bem representado. Vejam que em questão de 1 segundo já a distância avança bastante da camada de fusão para o interior da solução. Essa equação não será cobrada de vocês nas avaliações, mas ela permite calcular a corrente de difusão em função do tempo t, e não há nenhum termo que seja desconhecido nessa equação. Nós temos o número de elétrons transferidos, o Faraday, a área do eletrodo, a concentração do analito na forma oxidada, o coeficiente de difusão do analito, no caso a raiz quadrada de π, e também raiz quadrada do tempo. Então, dá para calcular aqueles perfis da figura anterior usando essa equação. Sob a ação combinada da difusão e da convecção, a quantidade de material que é transportada para o eletrodo aumenta muito, ou seja, as correntes medidas serão bem mais altas, o que permite incrementar a sensibilidade da técnica e aumentando assim o alcance a concentrações ainda mais baixas nas determinações analíticas. Não se usa na polarografia a convecção. Já existe uma mínima convecção na hora da troca das gotas. Fora isso, não se aplica a convecção. Mas na voltametria e na amperometria, que seria a medição da corrente num potencial constante, pode-se eventualmente trabalhar sob convecção para ganhar sensibilidade ou para trabalhar com fluidos em movimento, como na cromatografia, como detetor de cromatografia ou na análise em fluxo. E a camada de fusão ficando bem mais fina sob convecção, é importante que a convecção seja muito uniforme, muito regular, senão haverá oscilações na corrente. Então, ou se trabalha sob um fluxo de uma pressão constante, mantida por uma bomba ou por gravidade, ou então se usa um eletrodo rotatório ou um eletrodo vibratório para manter uma certa uniformidade na convecção. O amplo patamar observado na corrente de difusão de um polarograma, ele é utilizado nas determinações quantitativas, como eu já mencionei anteriormente, sendo que ID é diretamente proporcional à concentração da espécie eletroativa e, se todos os parâmetros demais forem mantidos constantes, nós podemos substituir por um fator K os demais parâmetros e, dessa maneira, ter uma reta de calibração para aplicação em determinações quantitativas. Esse fator K tem a sua origem, e essa origem é dada pela equação de Ilkovich. Essa equação
que vocês não precisam memorizar para utilizar nas avaliações, só tem termos que são experimentalmente acessíveis e não soarão estranhos para vocês. Temos uma constante numérica, N é o número de elétrons transferidos, que em outras equações às vezes aparece como sendo Z. C é a própria concentração da espécie eletroativa. D é o coeficiente de difusão, que aqui entra na forma de raiz quadrada. M é a vazão de mercúrio pelo capilar. Ah, mas como vamos determinar isso? Só pesando algumas gotinhas. E T é o tempo de gotejamento. É o tempo entre a troca de uma gota para a outra. Então, todos os parâmetros conhecidos que podem ser determinados experimentalmente, e assim se entende a origem dessa corrente de difusão. Agora que já sabemos os parâmetros importantes para definir a corrente de difusão, precisamos também entender o que ocorre ao longo da subida da corrente no polarograma. Como explicar essa subida inicialmente rápida, depois passando por uma inflexão e depois decrescendo de novo até chegar à corrente de difusão. Para sistemas reversíveis, nós podemos relacionar isso diretamente com a equação de Nernst, pois na superfície do eletrodo, na interface eletrodo-solução, essa equação é obedecida. Isso quer dizer que, num certo ponto, onde a concentração na superfície da forma oxidada e da forma reduzida é a mesma, ou seja, metade do, digamos, cádmio que difunde até o eletrodo ainda se encontra na forma oxidada e a outra metade já se encontra na forma reduzida ao metal. Nesse ponto, o numerador da equação de Nernst cancela com o denominador, e com isso, o log de 1 é zero, nós temos que o potencial E é aproximadamente igual ao E0 do sistema. Ou seja, quando nós estamos na metade da altura da onda, metade do material que chega está sendo reduzido e o potencial é aproximadamente igual ao E0 ou E0' do sistema. Conclusão. O tal do E meio corresponde ao E0 do sistema. E, fora dessa posição, vamos imaginar uma situação em que a concentração da forma oxidada ainda é 10 vezes maior do que a forma reduzida. Ou seja, no início da onda, só 10% está sendo reduzido e 90% permanece no denominador. Nessa condição, pela equação de Nernst, nós podemos calcular que o potencial estará 0,54 volts abaixo dos 0,60 do e-mail, ou seja, 60 milivolts antes de chegar no potencial de meia onda. Da mesma maneira, depois do potencial de meia onda, quando a razão entre a forma reduzida e oxidada for de 10 para 1, nós já teremos avançado 59 milivolts no sentido mais negativo. Então, as setas aqui indicam os pontos em que nós alteramos o potencial já de 60 e depois de 120 milivolts, passando para 10% e 1% da forma oxidada remanescente na superfície do eletrodo frente à fração reduzida. Então dá para calcular cada ponto da curva. E também há uma outra maneira de expressar quanto há de forma reduzida e oxidada presente, que nós veremos em seguida. Ao invés de falarmos na concentração da forma oxidada e reduzida na superfície do eletrodo, podemos pensar também em termos dos parâmetros diretamente disponíveis na onda polarográfica. Já vimos como determinar o ID e já sabemos que ao ser alcançado o ID, a concentração de analito ou de espécie ativa na solução na superfície do eletrodo é nula, enquanto que a da forma reduzida correspondente é máxima.
Ou seja, se nós no potencial de meia onda temos metade na forma reduzida e metade na forma oxidada, se olharmos esse termo que aparece na equação de Rejkowski-Ilkovich, ID menos I, no e-mail quanto seria? I seria metade do ID, ou seja, 0,5 dividido por 0,5 dá 1 novamente, log neperiano, log decimal desse valor seria 0 e teríamos então o E igual ao E meio, tal como vimos antes na equação de Nernst. Podemos então, com o auxílio dessa equação, medindo o ID e depois pegando um ponto qualquer na subida da curva, calcular o potencial correspondente. Ou ainda, sabendo previamente do e-mail e medindo o potencial em qualquer ponto, estimar qual será o valor da corrente a partir da equação de Rejkowski-Ilkovich. Transpondo os termos da equação de Rejkowski-Ilkovich e considerando uma temperatura de 25 graus, nós chegamos a essa expressão log de I sobre D menos I é igual a N sobre 0,059 e meio menos E. E com essa expressão, nós podemos fazer o gráfico que está colocado à direita, onde nós conseguimos converter a região da subida das três ondas polarográficas representadas à esquerda em retas. Então, só na região central da subida isso funciona. Podemos converter em retas e o coeficiente angular dessas retas vai nos dar, o inverso do coeficiente angular dessas retas vai nos dar o número de elétrons envolvidos no processo. E a intersecção com log de I sobre D menos I igual a 0 vai nos fornecer com melhor precisão o potencial de meia onda desse sistema. Muito importante notar que os processos de eletrodo são aditivos, exceto quando entre mais de uma espécie eletroativa houver uma reação química. Então, é possível determinar no mesmo polarograma ou no mesmo voltammograma mais de uma espécie eletroativa. Basta que haja suficiente distanciamento entre os potenciais de meia onda das espécies para que se consiga verificar bem onde termina a corrente de fusão de um processo e começa a região do outro processo. Então, é importante que haja um delta e meio suficiente para que se tenha ondas bem definidas. Importante notar também que, neste gráfico aqui apresentado, que a corrente de difusão do segundo processo, o ID da espécie B, é medido a partir do ID da espécie A, e não a partir da corrente residual ou da linha base. Então, muito importante observar esse detalhe. Mede-se a partir do ID da primeira espécie até o ID da segunda, para a determinação quantitativa da segunda espécie, aqui no caso a espécie B. Também já vale adiantar que se pode fazer a derivada primeira dessas curvas, transformando as ondas em dois picos separados. E nesse caso, a altura dos picos também é proporcional à concentração. Então, quando as ondas estiverem relativamente próximas, às vezes é vantajoso utilizar a derivada primeira, e há técnicas e aparelhos que já fazem isso automaticamente. Vemos aqui um exemplo real de polarogramas de uma mistura de cádmio 2+, zinco 2+, e manganês 2+. Na curva A, temos então 3 ondas consecutivas que podem ser utilizadas para a determinação desses 3 elementos. Tal como em outras técnicas, como a fotometria de chama ou ICP, aqui nós temos a possibilidade de utilizar um padrão interno, porque trata-se de uma técnica que permite
determinação simultânea de múltiplos elementos. E o padrão, nesse caso escolhido, foi o talho, vez que nesta amostra não costuma aparecer esse elemento. Então, pode-se utilizar o talho como padrão interno, de forma a compensar qualquer variação de temperatura, que por sua vez afeta também a viscosidade da solução, ou então alguma variação no tempo de gotejamento, ou de qualquer outro parâmetro experimental. Isso, então, ajuda muito nas determinações quantitativas, por evitar a utilização do método mais demorado da adição de padrão. Lembre-se disso, portanto, quando forem discorrer sobre essas técnicas. É possível utilizar aqui o método da adição de padrão interno. Às vezes, em alguns livros, recebe o curioso nome de íon piloto, que já está caindo em desuso. Então, se chama de íon piloto, adicionar um íon que sirva para fazer razões de altura, razões de corrente de difusão, ao invés de medir a corrente de difusão diretamente. Processos de coordenação dos elementos, ou seja, formação de complexos e quelatos, que já influenciava a atividade das espécies medidas por potenciometria, também estão presentes aqui na localização do potencial de meia onda. Também influencia um pouquinho a corrente de difusão, vez que o tamanho da espécie formada pode ser maior e com isso a corrente de difusão pode ser um pouco menor. Mas a influência maior está no potencial de meia onda. Quanto mais bem complexado estiver um cátion metálico em solução, mais difícil será reduzi-lo ao metal. O exemplo colocado aqui é do íon de zinco, que em meio ligeiramente complexante, que é o dicloreto, apresenta uma onda por volta de menos 1 volts contra calomelanos. Depois de se acrescentar tampão amoniacal, o deslocamento é muito significativo. Vai para cerca de menos 1,3 volts, 300 milivolts. Se vocês pensarem na equação de Nernst, isso daria, no caso, cerca de 10 ordens de grandeza, 60 milivolts dividido por 2 elétrons. Ou seja, há um forte deslocamento. Isso pode ser aproveitado para separar ondas que não estão bem resolvidas mediante troca do meio. Então, de um lado, atrapalha, vez que dependendo da matriz das amostras que se quer analisar, se houver variação dos complexantes presentes, vai haver deslocamento nas ondas polarográficas e voltamétricas. Por outro lado, pode ser aproveitado para resolver ondas sobrepostas quando se quer fazer determinações simultâneas. Aqui embaixo vocês têm uma figura mostrando alguns exemplos, digamos, manganês e cobalto em meio de tartarato estão completamente sobrepostos, mas em tampão amoniacal eles podem ser satisfatoriamente resolvidos. Da mesma maneira que a polarografia e a voltametria permitem a determinação do metal livre ou disponível, ou então sob forma de complexos lábeis com base no deslocamento do potencial de meia onda da espécie, também é possível determinar o metal total. Nesse caso, tem que se destruir previamente os agentes complexantes. Isso pode ser feito expondo a amostra previamente à irradiação ultravioleta com auxílio de uma lâmpada de mercúrio, ou hoje em dia mesmo com auxílio de LEDs, eventualmente ainda adicionando um fotocatalisador, ou ainda por digestão num forno de micro-ondas dentro de um tubo fechado e ao qual se adiciona ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, por exemplo. Assim se consegue destruir a matriz orgânica e ao fazer o polarograma depois dessa etapa, pode-se determinar então a concentração total de metal
tal como ela seria obtida pelas técnicas de ICP ou de absorção atômica. Vamos conhecer aqui uma outra característica interessante das ondas polarográficas e voltamétricas. Essas técnicas, diferentemente das de emissão e absorção atômica, nos dão informação do estado de oxidação da espécie que está sendo analisada, permitindo até determinar a proporção entre a forma mais oxidada e a forma mais reduzida presente em solução. Nesse exemplo aqui, nós temos a primeira onda referente a um processo de redução do ferro 3 a ferro 2, quando só há ferro 3 presente em solução. Já a onda intermediária corresponderia à situação em que metade do ferro presente está na forma de ferro 3 e a outra metade na forma de ferro 2. Então, dependendo do potencial aplicado ao eletrodo, nesse caso gotejante de mercúrio, nós teríamos uma onda anódica de oxidação do ferro 2 ao ferro 3 e andando no sentido negativo, chegaríamos a uma onda catódica de redução do ferro 3 a ferro 2, ou seja, podemos determinar a proporção presente em qualquer um dos dois estados de oxidação. A terceira onda, mais embaixo, equivale à situação em que só temos ferro 2. Então, nesse caso, se fizermos uma varredura do potencial, observaremos exclusivamente a onda de oxidação, a onda anódica desse par redox, dada a ausência de ferro 3. Se bem que ao ar não é muito fácil ter uma solução completamente isenta de ferro 3. É comum que uma pequena fração já esteja oxidada e isso pode ser determinado facilmente por essa técnica. Claro que estou falando aqui da presença de oxigênio, mas durante o registro desses polarogramas, nós faremos a eliminação do oxigênio dissolvido mediante borbulhamento de nitrogênio previamente, o que não elimina algum resquício de ferro 3 que já tenha sido oxidado previamente devido à exposição da solução ao ar. Mais exemplos de sistemas de oxidorredução em diferentes estados de oxidação que podem ser especiados por meio de técnicas voltamétricas e polarográficas. Em alguns casos, só a espécie assinalada em azul é que é eletroativa. Nessas situações, podemos fazer a conversão daquela que não é eletroativa para a forma eletroativa, por exemplo, no caso do cromo, mediante oxidação ao estado de oxidação 6, e fazer duas determinações, uma antes da conversão, pegando apenas o cromo 6, e outra depois da conversão, pegando a soma de cromo 3 mais cromo 6, ou seja, o cromo total. É interessante acrescentar que, para alguns desses sistemas, uma das formas é mais tóxica do que a outra, ou seja, isso tem importância também do ponto de vista ambiental e da saúde.